Muito bom dia, meus irmãos, mais uma vez aqui, mais uma vez no Desperta Colonial, sejam todos bem-vindos. Vamos refletir mais uma vez na palavra do Senhor, de novo com aquela pergunta, o que é importante. Estamos chegando ao final dessa série e também vamos aí utilizar novamente a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos nos basear em apenas 2 versículos, que são os versículos finais do capítulo 4, daquele bloco de versículos que está trazendo a questão da ansiedade, a questão da alegria no Senhor e também a questão da amabilidade que nós falamos na reflexão anterior, na última quinta-feira. Então nós vamos ver Paulo concluindo isso, fazendo uma conclusão aqui. E nós vamos colocar 2 respostas para essa pergunta hoje, o que é importante. Então as 2 respostas nós vamos achar nesses 2 versículos que eu vou ler aqui. Então o versículo 8 nos diz assim, então Filipenses 4, 8 e 9, vamos ler. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderem e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, Paulo vai nos ensinar aqui primeiro que o importante é o pensamento puro, pensamento voltado para o Senhor, pensamentos voltados em Cristo. Temos a mente de Cristo, como ele mesmo diz lá em Coríntios, temos que ter a mente de Cristo. É necessário que pensemos em coisas que vão nos levar a mais próximo do Senhor possível. Pensamentos errados, pensamentos ruins, sempre vão nos afastando do Senhor. E nós precisamos estar próximo do Senhor, para que nós possamos manter a nossa alegria, mantermos a nossa amabilidade e deixarmos de lado a ansiedade. Precisamos estar próximo do Senhor, que é Ele quem vai nos dar aquilo que precisamos ter. O mundo e as circunstâncias, como nós já dissemos na reflexão anterior, não tem capacidade para nos trazer isso de forma efetiva, mas o Senhor tem. Então precisamos guardar a nossa mente, como ele termina o versículo anterior aqui ao 7, no caso, aquele bloco que nós terminamos, ele termina que o Senhor vai guardar, os nossos corações e a nossa mente estarão guardados no Senhor Jesus Cristo. Então, e para nosso coração e nossa mente guardado no Senhor, nós não podemos pensar em outras coisas a não ser essas questões que ele colocou aqui. Claro que Paulo ele não coloca todas as questões que é possível se pensar. Ele cita alguns exemplos que para nós talvez seja bem já suficiente e bem difícil muitas vezes de nos concentrarmos nisso. Então vejamos, o que Paulo vai falar aqui para ele, para nós, para eles e para nós aqui. Onde temos que concentrar o nosso pensamento? Primeiro naquilo que é verdadeiro. Eles estavam vivendo um contexto onde muita falsidade, a falsa religião, uma religião já deturpada. Nós vimos em capítulos anteriores aqui que estavam vivendo a questão da circuncisão, a necessidade de Cristo salva, mas é necessário que você se circuncide, é necessário que vocês tenham alguma prática do judaísmo, que eles estavam vivendo. Alguns judaizantes ali querendo já colocar aí mentira em meio à verdade, um evangelho verdadeiro. Então Paulo já fala para eles, concentre no que é verdadeiro. Então é o primeiro conselho que Paulo fala, concentre-se tudo que é verdadeiro. Pense, coloque o seu pensamento nas verdades e não nas mentiras. Hoje nós estamos vivendo um momento de muitas mentiras, dentro do evangelho, fora também no cotidiano, muitas fake news, muitas questões, até nesse contexto que prejudicam toda a ação aí até da questão da saúde, prejudica os órgãos de saúde a tomar atitudes muitas vezes por mentiras que são postadas e muitas outras coisas. Então estamos em meio a isso, precisamos como servos do Senhor, que temos a capacidade da mente de Cristo filtrar isso e jamais difundir a mentira, passar a mentira adiante, muitas vezes que nós crentes acabamos fazendo, muitas vezes nos meios de comunicação fazemos isso, não só pensamos na mentira, como transmitimos essa mentira, passamos ela para frente e aí fazemos outras pessoas também a pensar naquilo que não é verdade. É necessário que pensemos naquilo que é verdade, que é verdadeiro, principalmente
no quesito evangelho, né, que tem assim entrado também, assim como era lá, aqui não é diferente, muitas mentiras, muitas vertentes mentirosas e que querem aí fazer com o genuíno evangelho, que é aquele que nós queremos em Cristo, é o único Salvador, é aquele que nos salvou pela graça, não precisamos fazer nada, dar nada, doar nada para isso. E muitas vezes esse evangelho tem sido deturpado. Então vamos nos concentrar naquilo que é verdadeiro, vamos nos concentrar naquilo que é nobre. Tudo que é nobre, uma nobreza aqui de pensamento, precisamos ter isso. Tudo que é correto, vamos tirar as coisas incorretas do nosso pensamento. Muitas vezes nós pensamos em coisas, fazer o que não é correto, pensamos nas coisas incorretas, nas ações, nas atitudes, naquilo que temos que fazer. Temos que concentrar o nosso pensamento naquilo que é correto, pautar os nossos pensamentos no Senhor e na sua palavra, que traz para nós aquilo que é correto. Então, tudo que é correto, tudo que é puro, precisamos purificar o nosso pensamento. Não é uma atitude fácil, não é um exercício fácil, mas no Senhor, sempre no Senhor, não em nós mesmos. Não temos como em nós mesmos, com pensamentos positivos, com o positivismo que nós temos no mundo, de que você tem que pensar positivo, de que você tem que... Não, é no Senhor, na sua palavra, é nisso que temos que concentrar o nosso pensamento. Porque senão, se nós formos pensar nas vãs filosofias, na filosofia do mundo, nós não vamos conseguir manter os nossos pensamentos puros. Nossos pensamentos, como o pregador sempre diz, né, e eu gosto de repetir às vezes, é que nossos pensamentos são zoados, né, utilizando um pouquinho a linguagem do jovem, são zoados. Eles não são bons, não são agradáveis muitas vezes. Mas precisamos concentrar, que Paulo está dizendo, vocês precisam pensar naquilo que é puro. Pense no Senhor, pense na sua palavra, pense naquilo que Ele já fez para você e naquilo que Ele fará. Então é necessário que pensemos nessas coisas, naquilo que é puro. Porque se nós não pensarmos no que é puro, o nosso pensamento nunca é neutro. Ele nunca vai estar numa neutralidade. Se eu não pensar no que é puro, se eu manter o meu pensamento neutro, eu também não vou pensar no impuro. Não existe isso. Ou você leva o seu pensamento para o que é puro, ou o seu pensamento será levado para o que é impuro. Não há um meio termo nisso. Então é necessário concentrarmos os nossos pensamentos no Senhor, que é a maior fonte de pureza. Tudo que é amável, então nós temos que pensar naquilo que é amável. Lembra que ele já estava dizendo isso, na amabilidade, na necessidade de nós pensarmos naquilo que é amável, transmitir o amor, né? Pensar em coisas, no que nós vamos fazer de coisas amáveis, de falar com as pessoas de forma amável, tratar as pessoas de forma amável, sem contenda, sem partidarismo, como ele estava já um pouquinho antes falando daquelas duas irmãs que estavam com contenda, com dificuldade. Então vamos pensar naquilo que é amável. Tudo que é admirável, temos que pensar naquilo que é admirável, né? Os pensamentos sempre no Senhor e naquelas coisas que nós temos que, muitas vezes, no dia a dia, deixamos de admirar. Então, o próprio Senhor, muitas vezes, nós deixamos de admirar. Nós temos um relacionamento com o Senhor, muitas vezes, de pedir, às vezes até de agradecer, mas não de admirar. Muitas vezes nós não paramos para admirar o quão o Senhor é maravilhoso. Quanto Ele é maravilhoso. Ontem eu estava fazendo um estudo bíblico com as minhas crianças, Davi e Sofia, e é interessante que no estudo nós estamos fazendo de forma cronológica, do início ao final, e estamos no início desse estudo, né? E nós vemos ali os atributos de Deus. Quantos atributos que Deus tem que são admiráveis e precisam ser admiráveis. E aí eu coloquei para eles dois atributos e eles colocaram a admiração em dois atributos de Deus. Então a Sofia falou que admira o Senhor porque Ele é carinhoso. Então o Senhor é digno de admiração porque Ele é carinhoso. Então vindo de uma criança é algo muito bacana. E o Davi colocou que Ele é um ser onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Pai. Eu posso ter qualquer problema, dificuldade, mas eu nunca estarei sozinho. Então é importante que nós admiremos, pensemos, coloquemos o nosso pensamento em coisas que é admiráveis. E pensando sempre naquilo que é excelente e digno de louvor, que é o nosso próprio Senhor. Então a primeira resposta para essa pergunta que é importante é que os nossos pensamentos são importantes e precisam ser santificados, purificados. Precisamos pensar naquilo que vem do alto. E a segunda e última resposta, né, é a prática. É importante que pratiquemos aquilo que pensamos. Pensar por pensar e só ficar no pensamento, nós não conseguiríamos atingir a plenitude do Senhor
se nós não praticarmos. Não há plenitude do Senhor se não houver prática. Só em teoria você não consegue ter a plenitude do Senhor, porque Paulo fala, continue a praticar. E ele se coloca como exemplo, que vocês aprenderam e receberam de mim, me viram fazer. Então, ou seja, eu não só estou falando para vocês coisas que teoria, vocês viram que eu fiz também. Vocês viram em mim a prática. E aí, então, Deus da paz estará com vocês. É interessante esse final porque ele completa o final do versículo 7, que ele fala, a paz de Deus, que excede em todo o entendimento, guardará o seu coração. Então, ou seja, a paz do Senhor guardará o seu coração. Então, se ele está discorrendo aqui, mantenha a sua alegria, mantenha a mágoa, deixa de fora a ansiedade, não se preocupe com os cuidados, e a paz de Deus guardará. Isso é algo teórico, que você tem que fazer muitas vezes, naquilo que você tem que pensar. Ele coloca uma teoria, naquilo que você tem que pensar. Então ele coloca no versículo 8 uma teoria, são pensamentos que você tem que ter. E aí ele fala, todos esses pensamentos, tudo isso que você tem que fazer, você precisa colocar em prática. Vocês precisam praticar isso. E aí o Deus da paz estará com vocês. Não só a paz de Deus vai estar com vocês, mas o Deus da paz estará com você. Então o Deus da paz está em meio à prática. A paz de Deus está também em meio à prática e teoria, e o Deus da paz está em meio à prática. Não há plenitude se nós não praticarmos aquilo que Deus nos colocou em nossas vidas, na sua palavra, para fazermos. Não tem um ser que possa ter a plenitude de Deus se ele não praticar aquilo que Deus colocou para ele. Então nós vemos a plenitude que Paulo tem, aquilo que vocês receberam de mim, aquilo que eu fiz, é isso que vocês têm que fazer, porque senão vocês não vão conseguir ter o Deus da paz com vocês. Então o Deus da paz vai estar com vocês. E ele disse para nós, quando ele coloca ali para nós a grande comissão, ele fala vai por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês em meio a tudo isso. Ele está dando um conselho prático. O Senhor Jesus está falando para vocês irem fazer discípulos, que é a grande comissão. Que façamos discípulos, é a prática do crente, é fazer discípulo. É isso que temos que fazer, é isso que temos que praticar. E eu estarei com vocês em meio a isso. Então, só a plenitude de Deus quando nós colocarmos todas as nossas teorias na prática. Que Deus possa nos abençoar e que possamos continuar pensando e praticando naquilo que Deus quer que façamos, sempre tendo como base principal a palavra dele. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. Estarei orando agora, agradecendo por tudo isso. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é um Deus teórico, não é um Deus que traz para nós apenas teorias, mas o Senhor, ó Deus, coloca servos como o teu filho Paulo, para mostrar para nós a prática da vida dele, e também o seu próprio filho, que nos trouxe o maior exemplo de prática. Muito obrigado, Deus, porque o seu filho praticou tudo aquilo, Deus, que precisamos também praticar. E ele coloca-se para nós como um grande exemplo a ser seguido. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, está conosco em todos os momentos. Nos dê um dia de paz, ó Deus, em nome de Cristo que eu oro hoje sempre. Amém, Pai. Tenham um bom dia a todos, um ótimo final de semana.